eu tenho muita curiosidade e eu até gostaria da gente falar um pouquinho de novo sobre as linguagens que a gente falou ali no começo, tá? Muita gente Sim. não tá ligado nisso, que é o PHP, existe o HTML, Sim, né? CSS e JavaScript. JavaScript. Então estamos com 4 aqui: PHP, Sim, JavaScript, CSS e HTML, né? Os sim, 4 aqui principais. O PHP é back-end, que você falou, que é o que sim, está atrás, né? O que tá a por gente trás, sim. não vê da Isso. loja. O PHP ele não acontece na loja integrada, né? Porque ali na loja integrada, ali na maioria dos e-commerce, a gente utiliza JavaScript. Então, o PHP ele é uma linguagem mais voltada para servidores, ele é um servidor, e dali a gente consegue fazer todo tipo de solicitação, criar um painel para o cliente, É a e tudo que estrutura. envolve isso, tudo que envolve o servidor. Tudo que envolve ali a parte a gente quer pegar os comentários do Google. Primeiro tem que passar por um back-end, a maioria, né? Tem que passar por um back-end para depois mostrar as informações no front para o cliente. E daí que entra o JavaScript, porque o JavaScript tem a versão back-end também, que é similar ao PHP, mas são linguagens diferentes. E no front-end que a gente tem que passar, fazer meio que essa intermediação, que a gente tem que fazer uma chamada numa API. Por exemplo, eu tenho que pedir para o JavaScript perguntar para o Google, me traz, para a API do Google, né, me traz todos os comentários. Então, a gente tem que fazer essa pergunta para um servidor. Às vezes, o Google ele não aceita requisições do front-end, no caso ali, que é o JavaScript na parte da frente da loja. Então, a gente tem que passar pelo intermediador, que seria o PHP. Aí, então, a gente faz a chamada para o nosso servidor, que seria o PHP, para depois entrar em contato com o Google, para pedir os comentários. Então, seria esse mesmo trabalho. Aí voltaria servidor, PHP, JavaScript e front da loja. E o CSS ali é a parte visual, né? Tudo que a gente consegue editar da loja. Cores, cor de botão, espessura de fonte, entre outros. Ali a parte visual. E o HTML é o corpo do site em si, né? O corpo da loja. Então, a barrinha de busca ali em cima, o minicart, tudo ali, a estrutura da loja é montada em HTML. Então, a parte do HTML é o corpo do site. Sem o HTML ali, a gente não tem nada, né? É só uns textos ali no meio e não tem nada. Aí entra o CSS, que é a parte visual, onde entra toda a magia ali de deixar a loja bonitinha, e o JavaScript para a gente estar fazendo animações, tem diversas outras funcionalidades ali do JavaScript. Praticamente tudo que se mexe um pouco é o Sim, JavaScript, né? sim. O CSS é a base, o PHP é o por trás ali, o HTML é o que exibe pra gente ali, Sim. realmente. Põe na tela aí pra gente, pode clicar ali em compartilhar e vamos entender um pouco mais, que eu acho que falando, cara, eu fiquei com cara de paisagem que imagina a galera lá em casa. PHP, JavaScript, HTML, vixe. Tem que dar uma estudada. E é importante, cara, eu incentivo todos os meus clientes a estudarem, a ter uma base aí. A gente está numa loja exemplo, né? Sim. Porque está em cima da minha extensão aqui, eu não vou conseguir mostrar. Mas tá. Tem uma extensão que a gente consegue editar. Deixa eu apagar o computador aqui. Aí foi. Boa, valeu, Cleber. A gente tem uma extensão que a gente consegue editar a loja pelo navegador. Então, o nome dessa extensão, o pessoal consegue achar ele pela loja de plugins do Google, é User, JavaScript e CSS. Já Então, a vou partir baixar no daqui, meu aqui. a pessoa consegue editar o que ela quiser, né? Então, ela baixa, instala, e a gente sempre vai para o inspetor. O que eu quero fazer aqui na minha loja? Eu quero que o fundo desse campo aqui de pesquisa seja preto, por exemplo. Então, a gente clica com o botão direito, ou F12, inspecionar. Antes de começar, a gente tem que ver, tem o esquema de achar a classe do objeto. Então, por exemplo, a gente sabe que esse campo aqui, ele é um input. Se a gente clicar aqui nessa opçãozinha aqui, de selecionar o elemento, a gente pode passar o mouse por cima aqui e aparece o nome do elemento ali, que está aparecendo um A, embaixo o color e a espessura de fonte. E também ele aparece para a gente a classe, que está aparecendo input, jogo da velha ali, que se refere ao ID, auto, complete, UI. Então, tá. A gente inicia ali, no caso, inspecionando o código. Inspecionando, né? Inspecionando a loja. Isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Um site, você pode clicar com o botão direito e inspecionar e vai abrir essa tela do lado direito ali, né? Sim.
Então, Fechou. por exemplo, eu quero trocar a cor desse fundo aqui. Tá. Então, cada linguagem tem a sua particularidade. Então, por exemplo, a gente tem que entender as funções, como é que eu vou fazer? Tá, eu sei que se eu clicar aqui, se eu inspecionar aqui, eu quero trocar esse fundo, mas como é que eu faço para trocar o fundo? Cada linguagem tem a sua propriedade, então a gente vai mexer com o CSS, que é a parte visual. Tá. Então, primeiro eu tenho que identificar o elemento, sendo que ele já passou aqui para mim. Ó. Por exemplo, eu posso identificar pelo class. Então, eu copio aqui, eu dou 2 cliques, copio, abro a minha extensão, provavelmente aqui não vai ter, vai ter um botãozinho aqui de new, clica nele, e aqui a gente tem a parte de JavaScript e CSS. Então, sempre para se referenciar a classe, a gente coloca um ponto depois daquilo que a gente copiou. Então, coloco um ponto aqui, ó, no início, e colo o que eu copiei. E eu abro chaves. Então, por enquanto eu não vou fazer nada, eu vou atualizar a página aqui e vou inspecionar de novo, ele vai aparecer aqui. É aquele aplicativo que a gente baixa direto no Google, a extensão. Tá, Sim. fechou. Deixa eu ver. E ele já apareceu aqui para mim, ó, que eu coloquei. Quando ele aparece no style, é porque está na extensão. Então, eu quero que aqui é a parte que a gente mexe e aqui a gente salva. Então, é bem interessante a gente mexer por aqui, porque a gente vê na hora. Se a gente for mexendo por lá, a gente não vai conseguir identificar as funções. Então, por exemplo, para eu mudar o fundo, eu tenho que me referir em inglês a background. Background, fundo Isso, em inglês. Background, isso, fundo em inglês. Então, eu posso colocar background color, por exemplo. E aqui embaixo já tem uma referência a background color do padrão. Tá. Então, eu posso sobrescrever isso aqui e colocar uma cor que eu quiser, no caso 000, que é o preto. Então, se eu clicar fora aqui, eu consigo... Esse ponto aí é importante explicar para a galera, né? Essas cores são as cores... como é que se chama? Hexadecimal. Se a gente pesquisar aqui, ó, no Google hexadecimal cores, hexadecimal cores, a gente consegue ter uma tabela aqui de todas as cores hexadecimal que a gente pode usar. A gente pode usar também RGB, mas não vem ao caso no momento, que é um pouquinho mais complicado. A grande maioria a gente usa a hexadecimal, sim. Aí, por exemplo, eu não gostei do preto, eu posso clicar aqui que ele abre para minha paleta e eu posso ir movendo para a cor que eu quiser. Eu gostei desse roxo aqui. Tá, mas já aqui tem uma paleta aí dentro. Sim. Aí, eu gostei dessa cor aqui, mas eu não gostei do texto. O texto tá estranho. Aí o texto, a gente se refere a color. Então a gente pode escolher uma cor aqui. Eu posso colocar FFF, que é branco, ou posso escrever em inglês, white. Ele vai puxar, tá. Sim. Provavelmente que não pegou porque não tem texto, mas quando eu digitar aqui, ele vai parecer branco, porque tem outras propriedades. Como não tem texto, ele tem um placeholder aqui, porque a informação é meio que informando o cliente que ele precisa digitar aqui. Então, outras propriedades. Então, se ele digitar, o texto vai ser branco. Então, se eu copiar essa aqui, digamos que essa é a configuração que eu quero. Então, eu posso copiar, vir aqui na extensão e jogar aqui dentro. Eu posso salvar. Tá, digamos que... pegar, né? Sim. Digamos que toda a implementação que você for fazer no visual, você vai jogando naquele código para gerar um código inteiro. Sim, isso. Tá. Então aqui ele apareceu aqui para mim, mas ele não pegou porque na loja integrada a gente tem outros códigos sobrescrevendo. A gente tem que sobrescrever os códigos da plataforma, né? Como a gente não tem como alterar, a gente tem que sobrescrever. Então a gente tem que colocar aqui, ó, se caso você alterar e não funcionar, você pode colocar aqui exclamação importante. Ele vai sobrescrever o que está lá. Mesma coisa aqui por debaixo. É só atualizar. Eu acho que isso é importante a gente falar, né? A loja integrada, ela já tem um layout instalado. Sim. Né? É isso que diferencia também de algumas plataformas, tá? Para o pessoal entender. E também isso também é um ponto que envolve o carregamento da loja, tá? A loja integrada, por ela ser mais completa nessa questão de simplificar para o cliente entrar com uma loja virtual, ela já tem um tema que você pode mexer com algumas funcionalidades, tipo mudar a cor e tudo mais pela plataforma. Então, sim, ela já vem com o tema. O que é feito hoje é uma programação em cima do tema atual. É isso, né? Sim. Cara, se eu não me engano, eles falaram que isso daí vai mudar, tá? Outras plataformas, como que funciona? Você entra na plataforma e não tem nenhum tema. Você precisa instalar um tema para que ele faça esse carregamento. Isso, cronicamente, o que acontece? Quando vai ler
né, o Google vai ler, ele vai ler o código de trás para depois puxar o da frente e Sim, aplicar. exatamente. Nas outras plataformas ele vai direto no código e já abre a loja. Então isso Sim. influencia um pouco no carregamento da página também, mas não é nada crítico, tá? Pelo contrário, muitas lojas performam muito bem ali e foi bom tocar nesse assunto para explicar para a galera que já tem um tema na loja. Então, o que você está fazendo é fazer uma implementação em cima desse tema original, né, personalizando ele para deixar ele a cara do que o cliente precisa. Sim. Fechou. Então, por exemplo, a gente já trocou aqui o texto, né? Eu quero trocar essa, se não me engano, aqui é uma borda, né? A gente quer trocar, pode trocar o fundo aqui desse menu, se não me engano, aqui é o menu superior. Então, aqui a gente já sabe que esse menu aqui, essa classe dele é menu superior. Então, sempre quando tiver o espaço, a gente tem que colocar, tirar esse espaço e substituir por um ponto no meio, porque senão ele não identifica a classe. Então, digamos que eu queira mexer aqui nesse fundo aqui, né? Trocar a cor desse fundo também. Aí segue a mesma linha de raciocínio. Dá 2 enters aqui, coloca um ponto, cola aqui. Lembrando que nesse meio aqui a gente tem que colocar um ponto, né? Porque são 2 classes diferentes. Por exemplo, se eu colocar só um menu, pode ser que ele tenha outra classe por aqui pelo site que se chama menu também. Então ele vai trocar as cores nos dois. Tanto do menu quanto de outro lugar que tem essa classe aqui menu. Digamos que no mobile também, eu só quero trocar no desktop. Aí se no mobile também tiver essa classe menu, ele vai trocar nos dois. Então, eu quero trocar o fundo aqui. Mesma coisa, background, color, pode colocar um branco aqui. Você vai pegar direto, isso é importante. Atualiza a página. Aí, trocou para mim. Já tá começando a ficar mais bonitinho esse layout aqui, né? Legal. Mais interessante. Por exemplo, tem um ponto aí que sempre é meio padrão dos temas. Tipo, esse menu ele fica organizado, ele fica reto. Né? Ele fica tipo com as separações. É isso mesmo. Isso é aplicação assim também, né? Não, é padrão. Não, não entendi. Pode explicar de novo. Tipo, ó, tá vendo que ele começa no canto esquerdo e ele termina ali e sobra uma borda. Tipo, essa centralização dele. Padrão ele não vem centralizado, né? Não, isso aí é uma aplicação também que a gente tem que mexer. Isso aí é um pouco mais avançado porque a gente tem que mexer, se não me engano, é com Flex, que é outra propriedade do CSS, que normalmente a gente diria aqui para esse nível 1, que é uma lista contendo todos os itens do menu. Diria que o display, no caso, essa box aí, a disposição dessa box seria flexível. Então, tá vendo aqui que ele apareceu várias opções? Todas as opções. Então, a gente só colocaria aqui Center e vai descendo. É um macetinho que eu uso, né? Para chegar mais fácil onde eu quero. Então, eu posso colocar Center e vou descendo aqui que ele vai alinhar para mim lá no centro. Aí eu já sei que é esse aqui. Pronto. Tá, e como que você estudou para saber todos esses códigos, né? Sim. Tem tipo como é que eu vou te explicar? Onde que você buscou essas informações para saber que o Center é Center? Se eu não me engano, foi na Origamid, Flexbox. Se eu não me engano, tem a Lura Origamid aqui. A gente tem o site da Origamid e ele explica bastante de como usar o Flexbox, que é bastante utilizado. Legal. Então, cara, a maioria dos conhecimentos vem de site assim, vem do Origamid. Aqui a gente tem também do W3 Schools. Se a gente clicar aqui no W3 Schools, aqui tem muita coisa de CSS que a pessoa consegue aprender aqui. Pode começar do básico, e aqui ele tem um tutorial completo. Ele diz aqui como mexer nos textos, aí você pode testar aqui, trocando. Top, para quem quer começar... Para quem quer começar, esse é o lugar, esse é o caminho. Aí ele vai mostrando tópico por tópico, ele vai dizendo aqui a introdução, você pode, se não souber inglês, você pode traduzir aqui, clicando no botão direito, traduzir para português, e aqui ele vai traduzindo a página. Você consegue entender como funciona e vai seguindo os passo a passos aqui, que sempre o próximo ele vai jogando para baixo. Então, isso aqui vai do básico ao avançado muito rápido. Então, isso aqui dá para tirar muita coisa desse aprendizado aqui. W3 School. Cara, eu me comprometo a estudar, hein? Vou estudar CSS. Vou me comprometer a entrar aí e ler tudo isso daí e tentar aplicar também, porque... Pô, para quem quer começar, você deu um É interessante aprender agora, do zero ali. É interessante a gente estar pegando pelo menos o básico disso aqui, até para quem mexe ali com a sua própria loja, né? Não quer pagar alguém para mexer.
E a maioria das pessoas que entram em contato comigo também para pedir ajuda é pessoal que já sabe programar, mas não quer pagar alguém para mexer. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Cara, um dia, um cliente entrou em contato comigo para... ele queria trocar esse placeholder aqui, esse texto aqui de dentro dele, estava branco. Ele entrou em contato comigo, quanto você cobra para trocar essa cor aqui? Eu entrei no site dele, cara, isso aqui eu consigo fazer em, sei lá, em 10 segundos. Aí eu falei, cara, não vou te cobrar nada não. Mandei, você sabe inserir CSS na loja? Aí ele falou, sei. Aí eu falei, tá, mandei o código para ele colocou lá, e, cara, nossa, cara, muito obrigado. Depois disso, entrou até um projetinho aí com ele, que veio muito interessante também. Cara, isso daí eu também tenho. É complicado, né? Tipo, até onde você pode quebrar essa pro cara e você Sim. pode precificar, né? Eu acho que tem esse ponto aí também. Porque aparece várias coisas aqui que, putz, a gente é só fazer uma configuraçãozinha ali, mudar um negocinho. Tipo, putz, é aquilo que você falou, resolve para você aqui, cara, em 30 segundos, entendeu? E Sim. até onde você tem que precificar para gerar faturamento e tudo mais. Então, a gente tem bem essa linha de tentar ajudar o máximo possível o cliente, não ficar toda hora, né, colocando uma base. Tipo de horas ou precificação, então a gente tem um chamado, né? O cara abre um chamado, e dentro desse chamado tem 24 horas para a gente resolver ali a questão, o problema e tudo mais. Se for algo que demandar mais tempo, a gente conversa com o cliente. Legal, cara. Põe de volta aí para nós aí, Cletão. Cletão, nosso produtor. Tá, o cara ele tá bom nos cortes e tudo, né, cara? Episódio 10, o cara tá voando. Arrasando. Você centralizou ali o menu, foi isso? Sim. Então, a parte de CSS, eu não vou mexer muita coisa, né? Porque isso aqui já tá bem... Essa parte de cores, né, é o básico. Então, a gente vai para a parte de funções agora, que entra a parte do JavaScript, que entra a parte do jQuery. Tá, esse primeiro momento ali a gente trabalhou com CSS. Sim, né? É a parte visual da loja. Tudo que envolve o visual da loja, em questão de cores e estrutura dela ali, o que for a gente for meter em visual, a gente vai mexer o CSS. Agora a gente está indo pro JavaScript. Fechou. Que é a parte JavaScript e HTML, que a gente vai mudar algumas coisas aqui nessa estrutura da loja. Então, o JavaScript aqui na loja, ele serve para a gente trocar certas partes do elemento da loja. Como aqui a gente tem que injetar algumas coisas, que a gente tem que substituir algumas informações. Por exemplo, isso aqui, eu quero que ao invés de aparecer bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos, aqui apareça uma barra, por exemplo, não sei, pode aparecer uma tipis bar aqui, piscando alguma coisa. Então, essa parte tem que ser desenvolvida por um código, uma linha de código. E se eu quiser ocultar, né, digamos assim, vamos voltar lá para o CSS, que é muito interessante também mostrar essa parte. No caso, eu quero que essa parte suma. Você tem um problema ali no seu site, alguma coisa que você quer remover, que é bem simples de resolver. Então, a gente copia aqui, essa classe aqui, volta para cá, para o editor, dá 2 enters, coloca um ponto. Como eu disse antes, a gente tem que remover esse espaço, substituir por ponto. Abrir chaves. Eu quero que essa barra aqui suma. Para mim não faz sentido ter essa barra aqui no meu site. Então, eu posso colocar display none, que ele some. Não sei se vai funcionar direto, mas eu acho que vai sim. Então, vou atualizar a página aqui, Essa barra de cima, provavelmente ela vai sumir. Aí, sumiu. E daí, eu posso fazer outras programações para estar alinhando essa informação aqui junto ao logo, deixando aqui no centro. Quando eu quero que algo suma, anule, eu mando um non nele. Isso, display none. Quando eu quero que algo suma. Tá, legal. Pô, isso daí já deu a letra aí. Sim. Várias coisinhas a gente quer fazer desaparecer dos temas aí. É um código simples, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho a loja aberta aqui para mostrar como inserir, né? Também a gente tem que mostrar como inserir na plataforma. Visual, tá. Isso aí, rapaziada. Estamos hoje vivendo programação core, na veia. Tá. Agora um ponto importante, né? Isso é um ponto importante para todo mundo que tem a parte de subir na loja. Digamos que são essas as alterações que eu quero para minha loja. Eu queria só assumir aquilo ali. A gente viu que aqui ele sumiu,
Então a gente tem que transferir esse código lá para o site, senão não vai pegar. Ele vai pegar aqui para a gente, para o cliente não vai funcionar. Então tem que copiar esse conteúdo aqui em visual, incluir CSS, e aqui eu posso colar esse CSS aqui. Eu posso salvar. Aí aqui eu vou desativar essa extensão, porque senão ele vai aparecer aqui para mim também. É ideal que a gente veja em produção. Então eu vou ter que adicionar um produto no carrinho para limpar o cache. Eu posso sair daqui desse modo preview? Tá, esse daí também é um ponto Sim. legal da gente avisar a galera que tem loja integrada. A gente já manja e usa muito isso, né? Mas ela não atualiza rapidamente, pessoal. Então sempre que você for atualizar, ou 15 minutos ali para poder atualizar, ou faz essa ação que o Thiago tá fazendo agora, que é colocar o produto dentro do carrinho. Faz aí pra gente ver. Sim, ó. A gente coloca um produto no carrinho, vai no carrinho e volta. Provavelmente já vai ter sumido aqui no topo. Olha lá, sumiu. Já tá aplicado, tá sem a extensão. Tá sem a extensão. Sem a extensão. Se eu remover aqui, ó, e salvar, eu posso ir lá no carrinho também de novo. Eu não vou precisar adicionar o produto no carrinho, eu posso remover também, que ele já atualiza para mim. Então, eu vou remover esse daqui, vou voltar, e ele já sumiu aqui para mim. Esse segredo... Já voltou de novo. Esse segredinho não tá nos manuais, né? Esse daí pode... Na comunidade você vai achar. Na comunidade você vai achar, mas nos manuais não tem lá para você colocar no carrinho o produto que vai voltar, ele vai atualizar. Né? Mas legal, ó, o que o Thiago mostrou ali, vocês têm que... é válido a gente reforçar, ele alterou a loja, tá? Ele fez uma alteração só pra gente ter uma base, ele alterou, fez uma alteração da loja, criou o código na extensão que ele mostrou ali no começo, tá? Pode mostrar ali onde você colocou a extensão, ó. Então ele foi colocando as modificações que ele gostaria de fazer naquele tema dentro desse código. Então foi gerando o código, tá? Ali tem alguns segredinhos que ele mostrou, que ele coloca o ponto para ele poder pode até colocar um comentário aqui, né, para ir lembrando. Então, um comentário a gente coloca aqui asterisco, barra, asterisco, barra. A gente pode comentar. Essa função altera o fundo do elemento. A gente pode fazer a mesma coisa aqui para cá. Sempre quando a gente for fazendo alguma coisa, aprender uma função nova, o ideal é comentar. Daí você já sabe para que funciona, né? Aí você não tem que ficar pesquisando no Google de novo. Então é sempre interessante estar mantendo. Aí a gente coloca aqui, essa função altera a cor do texto. Aí aqui também, essa função oculta um elemento do site. Interessante também a gente deixar essas informações comentadas, que daí a gente consegue estar usando depois. Cara, isso é muito top. Eu tenho até um ponto para te contar sobre programação comigo, tá? Quando eu fechei a minha primeira loja, quando eu implementei minha primeira loja, a minha loja virtual, né, lá atrás, eu paguei para desenvolver um tema do zero para uma agência que hoje virou 2 agências lá, são parceiros tops, tá? Então era uma agência que os dois eram sócios. E paguei, cara, na época, acho que com a identidade e tudo mais, uns 3.500, 4.000 reais mais ou menos. E eles desenvolveram o código inteiro no CSS e aplicaram lá, tá? Eu era totalmente leigo nessa parte, nunca sempre pagava o programador para fazer. E aí eu peguei esse código da loja, abri uma outra conta na loja integrada e colei esse código. E o tema foi para lá, automaticamente estava lá o tema. Só mudei as configurações dentro do visual ali, ok. E eu queria que essa segunda loja, o que hoje virou Nacional MX era tudo para 230, virasse uma outra loja, com outras cores. E o que eu fiz? Eu comecei a alterar cada cor que tinha dentro do código CSS, e era um mega código, cara. Nossa. Pra eu ver o que mudava, saca? Tipo, o que mudava na loja. 2.000 linhas ali mexendo. Por baixo, cara. Eu acho que eu passei umas 2 semanas fazendo isso. E eu consegui. Eu mudei toda a estrutura do tema, as cores, os ícones, que tinham um ícone programado que era uma imagem inteira e tinha os códigos da onde tem o pixel da imagem. Saca? Tipo, quando você posta uma imagem, daí no código você coloca, tá nesse pixel por esse pixel. Só que provavelmente você faz com uma ferramenta. Eu fiz na unha.
Tipo, pixel por tal, por tal, por tal, por tal. Acertei os ícones dentro. Uhum. E foi, tipo, a primeira experiência que eu tive. E não tinha essas descrições, tá? Não tinha essas descrições. Você, tipo, era cego no código. Eu fui ver essas descrições implementando na loja do e-commerce e ver alguns temas que tinham essas informações. Isso daqui, se você alterar, vai mudar isso. Se você mudar isso daqui, vai alterar isso, né? Foi aquela configuração inicial até que a gente conversou, que Sim. você consegue alterar várias coisas pelo código facilmente. Então, o que você mostrou ali, põe para nós lá, Platão. O que você mostrou ali na questão do código foi exatamente isso. Você criou ali as informações e o cara tanto pode deixar o rosa lá que a gente colocou no fundo, como depois ele pode só alterar a cor ali, Sim, só ele trocar o hex aqui, pronto, ele já sabe que aqui vai trocar o fundo dali desse campo. Em certo ponto, você pode montar um código personalizado e ir mudando depois que ele estiver pronto. Eu acho que a primeira montagem é mais difícil. As alterações acho que vão ficando mais fácil. Né? Sim, a partir do momento que a gente vai montando o código, no final, tudo certinho, a gente consegue criar uma maneira mais fácil do cliente estar alterando essas cores. Top. E agora a gente vai para JavaScript. Uma coisa interessante aqui também, que muita gente tem dúvida, é que pede, né, tamanho de banner. Por exemplo, na loja ela colocou um banner aqui padrão, escolheu um banner. Eu queria saber esse tamanho de banner para mandar para minha equipe de design. Mesma coisa, a gente inspeciona, clica aqui nessa ferramentazinha, bota o mouse em cima, que ele traz o tamanho para mim. 36 pixels de largura e 254,41, que a gente não precisa arredondar, né? Pode colocar 254 de altura, né? Então, a gente sabe que o tamanho desse banner aqui a gente consegue passar para o pessoal de design. Mesma coisa aqui também, se a gente quiser, a gente clica aqui, a gente já sabe que o tamanho é esse, mas digamos que esse aqui é o tamanho que está no site. Eu quero ver o tamanho full do banner, o tamanho original do banner, né? Então, se a gente clicar aqui e vir para cá, a gente vê que tem um IMG aqui, que se refere à imagem. Essa aqui é a parte de HTML. IMG SRC. SRC é o local onde a imagem está sendo hospedada. Então, a gente pode ver aqui que ele está sendo renderizado, sendo mostrado no site, numa resolução a 1136 de largura e 254 de altura. Mas o formato dele original é 1920 por 430. Então, ele está menor. Ele não está esticado no formato original dele, né? Ele está seguindo a proporção do site. Então, por exemplo, se o site do cliente, ele falou, eu quero que esse meu site aqui seja largo, ele não fica com esses espaços em branco na lateral. Se eu subir um banner nessa resolução aqui de 1136, o banner ele vai ficar pixelado. Então, o ideal é que seja sempre a partir de 1900 para cima. Isso aqui é uma parte também da gente estar conseguindo ver e mandar para o pessoal aí que vai estar desenvolvendo seus banners. Mesma coisa aqui para baixo, seja para essa tipos bar, a gente consegue estar fazendo a mesma coisa, vendo o tamanho. Conferir o tamanho que está aqui, sempre confere também o tamanho aqui. Nesse caso aqui, ele já está pegando o tamanho original, ele não está sendo redimensionado. Então, o rendered size aqui, que ele está dizendo que é o formato original, né, da imagem. E aqui também os mini banners a gente consegue fazer a mesma coisa. Já consegue ter essa informação para mandar para a equipe de design. O cliente mesmo consegue fazer, até ele mesmo lá pode acessar o Canvas e criar o próprio banner dele, né, nessa resolução. Que é a nova tendência de mercado aí, né, cara? O Canvas tá bombando. Eu vi vocês falando, cara, eu nunca tive contato com Canvas. Falar para você, eu nunca tive contato com Canvas, mas eu tive. O pessoal aí pode usar, deve ter bastante gente que use, né? E desenvolva artes por lá. Já tem uma base aqui que ela consegue fazer as próprias modificações na loja dela. E isso é muito importante. Vamos fazer um corte aí, ó. Banner na sua loja virtual, tá? Galera, banner tem que alterar todo fucking month, todo mês você tem que mudar o banner da tua loja. Aquele cliente que entrou no mês passado e não comprou, pode ser que ele entre no mês seguinte, e ele vê que a sua loja tá atualizada, vê que você tem promoção. Então, essas vitrines que aparecem, eu vejo que a galera não explora muito bem. Você tem que, pegar o que você tá parado no estoque. Vamos fazer uma queima de estoque? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um combo? Vamos fazer um combo. Então, trabalhar os banners todos os meses é muito importante, porque torna a sua loja atualizada e faz com que você crie um comercial. Qual que é o comercial? Como que você... mesma coisa pensar no shopping. Shopping tem uma analogia bem legal, tá?
pode ver que no shopping, toda semana os caras mudam a vitrine. Eles trocam a vitrine. Sim, Eles tiram o sim. tênis daqui e põem pra lá. Tira o manequim e põe outro manequim. Tira essa roupa, põe essa roupa. Toda semana. Eles alteram. Justamente para tornar isso atualizável. Para você. Fiz uma estratégia aqui, captei os clientes, agora vou fazer mais uma estratégia, fazer mais uma estratégia. E é a mesma coisa no e-commerce. E o Canva, ele vem para, tipo, beleza, você não, às vezes não quer investir, não consegue pagar um design, ou está iniciando no e-commerce de forma, né, urgência, eu loja, né, tipo, sozinho. Então, esse ponto aí, quando você inicia, você pode fazer os seus banners, entendeu? E o Canva é um programa que é grátis, até certo ponto ali você consegue usar grátis, é online, você não precisa baixar, não precisa instalar no computador, é muito fácil de usar. E o que o Thiago estava mostrando pra gente ali, põe para nós aí, Cletão, você vê o tamanho dos banners da sua loja virtual. Então, por exemplo, você já tem lá na tua loja, já tem os banners, óbvio que se você fez a implementação com a loja do e-commerce, a Voltando no gente início, mandou né? isso para vocês, né? Voltando no início aqui, como é que faz para o pessoal que vai chegar no corte? A gente Isso. tá aqui no ambiente da loja, eu quero ver o tamanho desse banner, eu clico com o botão direito aqui fora, inspecionar, eu venho aqui nessa ferramenta, boto o mouse em cima, ele traz para mim, aqui em cima, ali está IMG roxo, ele traz ali 1136 de largura, 254 de altura. Ou a gente pode voltar para cá, né? Vir aqui nessa IMG, que é onde está azul, que ele vai selecionar para a gente o elemento. Ele traz o formato original da imagem, que é, não sei como é que se diz isso aqui, Click Size 1920 por 430 pixels. Esse é o formato desse full banner. Top. Você localizou ele dentro da loja ali, viu o tamanho e localizou o link ali onde ele mostra o tamanho real do. Sim. Que ele sempre vai adaptar, né? A gente sempre faz um tamanho e ele acaba sendo mostrado em outro tamanho. Isso, exatamente. Massa, cara. Legal. Isso daí é uma dica muito boa aí pro pessoal que ainda não sabe as medidas dos banners da loja, já vai conseguir pegar exatamente a medida. Sim. E agora, vamos para onde? CSS? Tá. Agora a gente vai para a parte de JavaScript, tá? Eu vou pegar aqui uma referência para colocar um banner na metade, no meio dessas prateleiras aqui, que é algo bem mais simples de a gente estar fazendo. Então, mas que tem muita solicitação, uma galera pede isso daí. Sim. Entendeu? Então, deixa eu fechar isso aqui. A gente costuma utilizar o jQuery, que é uma linguagem JavaScript mais fácil da gente estar conseguindo manipular os elementos da loja. Tudo que é elemento da loja a gente chama de DOM. Então, não tem muito o que falar nessa parte. Então, vamos lá. O jQuery, né, tem aqui toda a documentação deles, vocês conseguem estar vendo aqui a API Documentation. Aqui tem todas as funções que ele pode fazer, né, mas primeiro eu vou mostrar o básico, que sempre quando a gente quer mexer em alguma coisa na loja, a gente tem que esperar todo o conteúdo carregar. Então, a gente só pode fazer alguma alteração depois que todos os elementos do site carreguem. Senão a alteração não vai pegar, porque o site ainda está carregando. Então, a gente se refere aqui a jogo da velha, a gente abre aqui parênteses, aspas duplas, e aqui, não, pode estar assim, aspas duplas, a gente passa aqui, ó, document, que é o documento, que é todo o site, e a gente diz ready, quando ele estiver pronto, a gente passa aqui função, que a gente vai ter que abrir uma função, e aqui a gente abre chaves, e dá um enter. Então, quando o meu site carregar, aqui dentro ele vai fazer alguma coisa. Deu para entender? Mais ou menos? Deu, cara, deu. Do início... Assim, eu dei uma travada, porque eu acho que é bom até, como eu não sou tão especialista assim em códigos, eu acho que vai ser uma boa visão, tá? Ali, ele já sabe essas funções, galera, porque ele estudou. Se você não estudar, você não vai saber isso daí de cabeça, tá? Mas você pode usar essa base aqui como referência. Sempre quando eu for fazer uma modificação no meu site, tem que ter essa parte aqui. Ele inicia dessa forma. Isso, ele inicia dessa forma. Sim. Top, fechou. Pelo menos para o pessoal que está começando, inicia dessa forma. Aí, por exemplo, voltando para cá, eu quero inspecionar. Então, eu vou descendo aqui. Digamos que eu quero inserir um banner, no caso, depois dessa prateleira aqui. Peraí. Se não me engano, vitrine mais vendidos. Eu quero adicionar, posso adicionar antes, né? Que é entre. Então, a gente sabe aqui, ó, que o seletor, no caso, a classe desse título, aqui a gente sempre, na prateleira, a gente sempre se refere ao título.
o título da categoria que a gente consegue inserir antes ou depois. Então, a gente pega aqui, digamos aqui, que depois antes dessa prateleira mais vendidos, eu quero colocar um full banner aqui nesse meio. Então, como é que eu faço? O mesmo esquema adiante. Eu copio toda essa classe e aqui que entra a função em si. Então, seguindo a mesma lógica, eu passo aqui o jogo da velha, abro parênteses e aqui entra a questão das aspas duplas. É praticamente a mesma coisa do CSS. Então, a gente cola aqui, coloca um ponto no início, tira os espaços, substitui por ponto. Eu não vou me abranger muito na parte aqui de deixar apenas uma opção aqui, no caso, a última classe, porque senão vai ficar muito complicado. O ideal é que a gente pegar o básico para qualquer um conseguir modificar alguma coisa na sua loja. Então, só com essa base aqui a gente já consegue modificar. Então, tá, a gente já tem o objeto que a gente quer mexer. Agora a gente tem que aplicar a função nele. Qual a função que a gente quer? A gente quer inserir alguma coisa. Por exemplo, se a gente quiser substituir todo o conteúdo que tem dentro, a gente coloca aqui ponto HTML e abre aqui função, que é aspas, e aqui a gente passa, se eu não me engano, isso aqui, não sei o nome dessa barra invertida aqui, você sabe o nome dessa barra invertida aqui? Barra invertida. Tá, é meio que uma barra invertida, assim, que a gente consegue escrever um código aqui tranquilo. Então a gente costuma apertar o Alt, segurar o Alt e apertar 2 vezes o acento. E eles dão esse parênteses aqui invertido, né? Tá, o que esse parênteses ele fala no código pra gente? Esse aspas, tá. Então, o HTML, essa parte aqui é o seletor. Então a gente diz que a gente identifica esse elemento e aqui é a função, qual ação que vai acontecer, qual ação que eu quero que aconteça nesse elemento. Então a gente tem que passar, eu quero mexer no HTML dele, o conteúdo que tem dentro dele. Então, eu posso colocar entre aspas duplas, ou aspas simples, ou entre essas aspas invertidas aqui. Eu prefiro assim que fica mais fácil de eu conseguir mexer, mas nada te impede de colocar aspas duplas. Mas aqui, por exemplo, eu quero colocar um texto, um texto aqui eu quero substituir esse título por um texto. Eu não quero que tenha esse HTML aqui dentro desse meu seletor, eu quero que apareça um texto aqui. Então, eu posso escrever o texto direto, olá mundo, salvar, e atualizar a página. Aí, apareceu aqui para mim, olá mundo. Ou eu posso colocar alguma coisa. Posso colocar um P, um parágrafo no HTML, a gente se refere a um P. Então, a gente abre aqui traço P, traço. A gente abre aqui P e fecha um P, que é o parágrafo. Então, a gente pode colocar aqui. O importante é que, diferente de colocar um texto sem o P e com o P, é que, por exemplo, se eu digitar um texto aqui muito grande, ele vai estourar a página. Saquei. O P, então, dentro do P, sim. Isso, ele segue a proporção do site. Então, eu posso colocar aqui textando e ele vai seguir a proporção do site. Ele não vai deixar que meu texto estoure, passe fora aqui dessa linha dessa barra limitação aqui, dessa barra limitadora, né? O limite é aqui, se eu colocar sem o P, ele vai estourar. Agora, digamos que eu queira colocar um banner, mas eu não quero que ele fique aqui dentro desse, não quero que ele fique nesse textão, eu quero que ele fique antes desse texto. E como é que eu faço? Aqui que entra as siglas em inglês. Então, before é antes, after é depois, é isso? Isso, Eu sei porque tem aquela música Before I Forget. Eu sei, cara, eu sempre me confundi isso. Eu sempre achava que after era antes e before era depois. É só você pensar, tipo, nas rave, tá ligado? Que tem o after nas rave, que a galera vai pro after, tipo, sim. curte a rave inteira e daí tem a festa depois da festa, que é o depois. O before eu lembro do Slipknot da música lá, Before I Forget. Cara, até hoje eu tenho um problema nisso aí, eu fico, pô, é after, antes e depois, antes e depois. Aí depois que eu me lembro que é o inverso, a ideia aqui de identificar é saber que é o inverso, né? Então, sim, after que, tipo, a gente segue pelo português, né? Adiante. Uhum. Então, se seguir por essa linha, a gente acaba meio que se perdendo, né? Então, depois, aqui, eu quero adicionar uma imagem. Então, a gente vem aqui no nosso painel da loja integrada, a gente tem que fazer o upload da imagem, né? Digamos que eu já tenho a imagem em configurações, gerenciador de arquivos, e daqui, digamos que eu quero inserir uma imagem. Deixa eu ver aqui um banner aqui. Mandar um abraço pro Rian ali. Opa. Rian, parceiro loja integrada também.
Trabalhou lá, pô. Forte abraço aí, Rian. Tamo junto, cara. Obrigado por estar participando e por estar com a gente. O Sim. Rian manja, Aí, hein? O Rian manja, o Rian manja. sim, sim, eu conheço. É, gente boa. Aí, por exemplo, Vocês são do mesmo estado aí, né? São do mesmo estado. ele é do Rio? É, eu acho que sim. É. Eu sou do Rio, sou do Rio. Pô, tem que visitar o Rio aí, cara. Ah, pode Vamos vir, pô. marcar. Vamos marcar, Vamos pô. marcar. Bora. Tá. Um abraço, irmão. Aí, mandou um abraço. Um abraço. Tá, vamos lá. Então, digamos que você pode fazer o upload do banner aqui, né? Enviar arquivo. E enviar o arquivo do banner. Aí depois ele vai te jogar para essa página aqui de novo, onde você consegue copiar o URL do banner. Digamos que seja esse aqui, né? Deixa eu ver mais bonitinho aqui, esse aqui. Então, digamos que eu quero colocar esse banner aqui antes dessa vitrine. Então, eu copio o link dele aqui, ó. E venho aqui. E sempre quando eu quero inserir uma imagem, me refiro à tag IMG. Certo? Imagem, que é IMG imagem. Então, Sim, a gente vê aqui, ó, IMG HTML. Por exemplo, aqui, como inserir imagem HTML. Mesma coisa aqui, ó, ele aparece o Developer Mozilla, entre outros. Deixa eu ver como é que é aqui no Developer Mozilla, que faz tempo que eu não entro. Tá, aqui, ó, aqui tem bastante referência também, que ele mostra pra gente como inserir uma imagem. Então, ele abre a tag aqui IMG e passa o URL da imagem. Então, top. só a nossa Entendi. URL que vai ser diferente, né? Então, a gente pode copiar isso aqui também, ó, copiar. Você não Você precisa deu necessariamente... até o caminho pro cara que não manja o código de cabeça, né? Sim, Tipo, não não entende o precisa código. saber isso. Só ir no Google lá pesquisar, aí se a gente sabe que a tag é essa aqui, a gente pode copiar e vir aqui e jogar aqui dentro. Aí entra a questão aqui, ó, da aspas duplas, porque aqui ele dá um conflito. Se a gente colocar aspas duplas aqui e aqui, ele vai dar um conflito. Então aqui, sempre se o início começar com aspas duplas, tudo que tiver dentro tem que ser aspas simples. Então, eu coloco aqui aspas simples e eu tenho que substituir esse SRC aqui por dinossauro, porque se eu salvar e atualizar aqui, ele não vai achar essa imagem do dinossauro. Ele vai aparecer uma imagem branca aqui, porque essa imagem não existe dentro do ambiente da loja. A Então, gente não colocou nenhum link ali da imagem ainda. Sim, eu tenho que copiar essa imagem aqui. Então, eu copio o link dela e substituo o dinossauro por isso aqui. Só para mostrar para a galera onde você está na loja integrada ali, eu acho que é um ponto importante que muita gente nem sabe que existe aquela parte de subir as imagens dentro da loja integrada. Sim, gerenciador de arquivos. Ó, ele foi em configurações ali, gerenciador de arquivos, e é como se fosse um HD, tá? Grosso modo, um servidor ali que você pode subir imagens, ícones, né, e tudo mais, e gera um link para você colocar dentro da sua loja. Então, só para levar e situar onde o Thiago tá. A gente está fazendo uma implementação de colocar um banner no meio do carrossel de categoria, e ele subiu esse banner na loja integrada no servidor deles antes, para depois colocar dentro do código. É isso, né, mano? Isso, exatamente. Tô manjando um pouco já. Isso. Então, a gente, digamos que esse banner que eu quero, então eu copio o link dele, eu colei ele aqui, eu posso salvar. Então, ele já vai aparecer aqui para mim. Vou esperar um tempinho para carregar. E ele aparece aqui o banner para mim. Eu quero colocar 3, um do lado do outro. Então, eu coloco aqui, dou um espaço, coloco o outro, dou um espaço, coloco. Pode até colocar junto. Mas o ideal aqui é que seja apenas um, aqui no meio. Você pode colocar 3 aqui. Como o tamanho é muito grande, ele acaba tendo um probleminha aqui, né? Que ele acaba distorcendo não, coloca apenas 2 imagens. Então, a terceira ele acaba quebrando aqui para baixo. E eu então, consigo ajustar isso? Sim, a gente consegue ajustar. Como o ideal é que seja 3, de uma maneira mais simples, né? A gente está fazendo isso. Então, eu vou copiar todo esse conteúdo aqui, ó. Eu vou recortar. E aqui eu posso colocar dentro de um elemento div. Então, ó, a gente pode vir aqui no Google, como criar uma div. Entendendo uma div, deixa eu ver aqui se tem algo simples, né? Aqui ele mostra o tutorial, né, de como criar uma div, e aqui ele explica usando a tag que é o ID. Então, eu vou criar esse elemento aqui, ó, div ID. Eu posso colocar um ID ou a classe. Como a gente está aqui no vídeo, a gente está se referenciando à classe, a gente vai sempre usar a classe. Então, eu vou criar aqui uma div, a classe
entre aspas, simples aqui, né? A gente abre e tem que fechar também o div. Se a gente não fechar aqui, com barra invertida e fecha o div, ele vai quebrar o nosso código. Então, sempre quando você for abrir uma propriedade, no caso, uma div, você tem que fechar. Um elemento, você tem que fechar ele. Então, eu posso colocar uma classe aqui, ó, por exemplo, banner mail, underline mail. Então, a partir daqui, eu já consigo me referenciar a esse banner mail. Eu coloco um ponto antes, banner mail. E daqui eu consigo mexer. E as imagens que eu recortei, eu posso jogar aqui dentro. Então, tipo, eu posso colocar quantos. Esse foi um job que eu contratei alguns programadores para fazer, dependendo da loja. Porque teve cliente que pedia, porque a maioria dos temas vem 3 mini banners em cima. Aí sim. teve cliente que pediu 4, assim, que nem você fez aí, só que 4. Aí eu tive que contratar um programador para gerar esse código. Então, em certo ponto, tá entregando ouro aí de como fazer essa implementação, né? Como seriam os banners. Top. Então, tá, aqui a gente já tem os banners, né? E a gente tem que agora, pode clicar aqui nesse primeiro, inspecionando aqui sempre, clicando no primeiro. E aqui a gente tem a nossa div aqui, ó, banner meio. Como eu disse lá no início, nessa parte aqui, a gente edita por aqui e depois sobe aqui na extensão. Porque se a gente ficar escrevendo aqui, principalmente para pessoas que não têm conhecimento, não vai conseguir ver funcionando. Então a gente mexe aqui, vê que está certinho e sobe para cá. E daqui a gente salva e atualiza a página. Então, aqui eu posso colocar, a gente pode trabalhar de novo com Flexbox, display, flex, ele já acerta aqui para mim. Mas tá vendo que está estourando? Porque a imagem, ela tá no tamanho grande. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode colocar ou uma altura fixa, no caso, altura, deixa eu ver aqui. Um teste. Esse não vai funcionar. Deixa eu ver. A gente, nesse meio, ele costuma ter alguns problemas também. Então, isso acontece. De ter alguns problemas ali no meio do desenvolvimento. Então, flex, a gente já tem aqui as imagens, né? A imagem aqui, cara, ela não está pegando a altura 100%. Max já está com Max no GIF 100%. Vou colocar aqui no GIF 20 pixels. Pode ser que ela funcione, mas só pegou no primeiro. Tá, eu vou achar uma forma de ajustar isso aqui. Então, digamos que eu queira 3 banners, né? Então, primeiro eu tenho que colocar os banners e colocar um display flex aqui. E aqui eu posso colocar... não, vai ser um pouco complicado mostrar isso aqui, né? A gente pode colocar um display flex aqui, por enquanto. Então, só esse aqui que eu preciso por enquanto. Então, eu colo aqui, salvo. E aqui a gente já consegue ver os nossos banners. Porém, aqui ele está estourando. Como a gente pode ver aqui, ele está estourando o limite da página, né? Então, se eu não me engano, se eu colocar... eu acho que se eu não me engano... especialistas. Cadê os especialistas em programação aí? Posso colocar ou um div fixo na imagem, voltando para cá. Eu posso vir aqui no banner meio. Posso colocar uma altura fixa nele. Aí eu, por exemplo, posso vir aqui no Google. Como alterar a altura, a largura, né? A largura do meu banner. Isso é demais, mano. O cara mandou no Google, já acha o código e já... Da minha imagem. Aí posso colocar aqui HTML no final, que ele já acha para mim. Ó. Ele diz aqui que o atributo div especifica a largura de uma imagem. E o height especifica a altura de uma imagem. Então, eu já sei que a propriedade é o div. Então, sempre quando a gente for se referenciar a uma imagem, a gente tem que passar o pai e o filho. Então, eu quero que ele pegue só as imagens desse pai aqui, do banner cheio. Então, eu tenho que me referir ao pai, que é o banner cheio, e dar um espaço que eu quero que ele pegue todas as imagens que tem dentro. Então, eu passo image aqui. Então, ele vai pegar todas as imagens que tem dentro desse banner meio aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, um div, que todas essas imagens que estão aqui dentro, ela vai ter uma largura de, sei lá, 150 pixels. Posso salvar. Então, ele já acertou aqui para mim, ó. Os banners ficam até muito pequenos, né? Eu posso colocar aqui 300, já fica um pouquinho melhor. Eu salvo, volto para cá.
Já ficou bem melhor. Saquei. Aí, agora entra a parte de centralizar, né? Se lembra lá no início da aula que a gente passou do flex? E o macete que eu passo do flex é escrever aqui center. Aí você vai jogando a setinha para baixo até você ver aqui qual ele centraliza. Opa, aqui centralizou. Então já sei que é esse aqui. Eu só dou um enter. Daqui eu posso copiar. Eu posso copiar essa propriedade dos dois que eu digitei. Então copiei aqui, ó, substituo por aqui. Aí salva, atualiza a página, ver se pegou. E os meus banners já estão aqui no meio. Mas por enquanto eles estão sem links. Eu não consigo realizar uma ação de ir para uma certa página. Então, e o cliente vai pedir. Isso. Aí entra outra propriedade, que é como inserir um link na imagem HTML, que entra a tag A. Em certo ponto eu vou compilando códigos, né? De cada função que eu quiser. Sim. Aí ele diz aqui para mim, ó, a href Google. Aqui tem diversos tutoriais como a gente pode fazer, né? Então ele diz aqui que é o href. Então eu posso copiar aqui, ó, esse href. Então, sempre lembrando, eu quero que ele jogue. Aqui ele está jogando, por exemplo, para o Google. Então, eu copio, venho para cá. Ficou um pouco complicado esse código aqui, né? Porque a gente não vai conseguir ler muito bem. Então, eu vou fazer assim, eu vou recortar ele e vou voltar para o exemplo ali dos traços, dos parênteses, aspas invertidas, né? Então, eu vou jogar aqui, ó, que daí eu consigo quebrar a linha e o código fica mais organizado. Então, essa é a ideia de estar utilizando ali as aspas invertidas, né? Então, eu dou 2 enters aqui e eu colo meu código aqui dentro. Daqui eu vou organizando ele, por exemplo. Aí, primeira imagem, aí vou no final ali onde eu dei espaço, segunda imagem, e a terceira imagem eu colo aqui. E aqui eu fecho. Pode falar. Entendi. Você faz a separação. Sim, dentro mais organizado. Para conseguir entender também, né? Porque se ficar muito bagunçado ali, a gente não vai conseguir entender o que faz o que, né? E qual parte que eu tenho que mexer. Então, por exemplo, eu só quero que tenha um link nessa primeira imagem. No restante, eu não quero que tenha um link, só nessa primeira. Então, a gente vem para cá, copia esse A aqui, né? Ele falou. E aqui no final tem que fechar esse A. Lembrando que tudo que abre a gente tem que fechar, menos a imagem. A imagem a gente não fecha. A gente pode colocar aqui, ó, só no final uma barra invertida, para referenciar que está fechando. O restante, todas as outras tags, a gente tem que fechar. Então, fecha aqui, ó. Tá? E eu não quero que ele jogue para o Google, eu quero que ele jogue para uma categoria minha. Eu posso vir aqui nessa categoria motor. Eu posso copiar aqui esse link e jogar aqui dentro do href, onde está Google. Ou eu só poderia jogar também o barra motor, que vai acontecer a mesma ação. Atualizar a página. Botar ela para home, né? E aqui, ele já aparece aqui a setinha, né? Que tem uma ação de clique. Já fez a mãozinha. Já fez a mãozinha. Então, se eu clicar, ele vai lá para o motor. Mesma coisa para os outros. Eu posso copiar esse código e colando aqui embaixo. Aqui, eu quero que ele jogue para outra categoria. A gente pode deixar até de forma mais organizada. Vem quebrando assim, ó. Quebrando aqui, que é a imagem, e quebra aqui. Então, isso aqui, ó, atualiza assim, ó. Eu já sei que é esse aqui. Então, eu já posso copiar esse aqui e referenciando aos outros. Eu não preciso só ir fazendo por um. Eu posso gerar um, já com o link, e daí copiando ele e fazendo por demais. Aqui eu coloco um, aqui eu coloco outro. E aqui eu posso copiando pelas imagens. Aqui eu posso pegar essa imagem 3 aqui e colocar aqui. E essa imagem aqui e colocar nesse último. Por enquanto eu vou deixar as mesmas categorias que já funcionam, né? Acho que esses mini banners que vão aparecer aí foi eu que fiz no Canva. Aí, provavelmente foi eu que fiz no Canva. Menos o aí os três aqui já estão, os links já estão linkados. Então a partir daqui a gente já tem um banner já na nossa prateleira. A gente já consegue. Como é que a gente faz para subir agora? Então a gente copia esse código aqui, mesma coisa, vem no nosso painel da loja integrada, visual, incluir código CSS, estar CSS, né? Primeiro. A gente cola aqui e salva. Então, primeira parte inserir o CSS. Tá, inserimos o CSS. Agora vem a parte do JavaScript. Então, a gente copia esse conteúdo, volta para o nosso painel da loja integrada, vem visual, incluir código HTML. A gente vem adicionar código, que é bem simples. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, banner no meio da vitrine.
aqui é o local, a gente sempre coloca no rodapé. Ao invés de todas as páginas, a gente pode colocar só na página home, eu só quero que ele funcione na página home. E o tipo a gente coloca aqui JavaScript. E só copiar aquilo que a gente gerou e jogar aqui dentro, criar código. Aí volta para aquele mesmo esquema, eu tenho que desativar a extensão, senão ele vai pegar aqui para mim também. Ele vai criar, se eu deixar a extensão ativada, eu vou colocar um produto no carrinho, vai aparecer 2 aqui. Fica bem zoado. Então, vou colocar um produto no carrinho, vou voltar para home. Aí ele criou aqui, ó, 2 linhas de banners. Então, eu sempre tenho que desativar a extensão. Desativa a extensão, atualiza a página. Eu posso apagar o código da extensão, né? Mas como a gente está editando também, aí aqui já apareceu para mim, ó, com a extensão desativada. Esse já está aplicado dentro do tema. Sim, já está aplicado dentro da sua loja, você consegue mexer a partir daqui. Eu quero trocar outros banners, aí só trocar os links aqui dentro. Cara, acho legal a gente explicar bem essa divisão entre o editar CSS e incluir código HTML. A galera às vezes não entende ou nunca visualizou esses 2 campos dentro da plataforma, né? Porque normalmente a gente faz a implementação que a gente não tem necessidade de entrar nesse campo, tá? Então, sim, o editar CSS, pode clicar nele ali para mostrar para o pessoal. O editar CSS, tudo que for de CSS você pode jogar aí dentro tranquilamente. Não que você não possa jogar no incluindo HTML, mas aqui é o cru ali, né? Você vai colocando os códigos, tanto que o código da loja que eu falei lá da minha primeira loja estava todo aí cru em CSS, né? Então é uma primeira parte de implementação. A segunda é lá incluir código HTML, que essa área você pode optar por aonde vai esse código, tá? No CSS, quando você aplica, é geral. Ali não tem uma segmentação, sim, tá? E aí dentro, clica no adicionar código aí pra gente mostrar pro pessoal. Ó, o primeiro campo ali é a descrição, que daí isso daí depende do que você quiser informar, né? O local da publicação, você colocou rodapé. São 2 opções, cabeçalho e rodapé. Eu nunca entendi o real disso daí, para ser bem sincero. Eu só aplico o código, eu vejo se é cabeçalho ou rodapé e coloco. Eu entendo que um deve ser uma aplicação up e outra down, não sei, não consigo entender exatamente. Então, como é JavaScript, normalmente o pessoal aqui na loja integrada usa jQuery, o jQuery ele carrega no final da página. Então, se eu colocar esse código que eu estou criando em jQuery no cabeçalho, ele não vai pegar. Ele vai dar um erro porque ele vai dizer que o jQuery não existe. Então, se fosse com JavaScript Vanilla, o Vanilla, que a gente chama de JavaScript, é o JavaScript cru. É o JavaScript do zero. Então, ele funcionaria normalmente. Mas o ideal é que sempre fique no rodapé, que sempre aconteça no final da página, depois que todos os scripts da loja forem carregados. Tá, isso é padrão para todo o script que eu for colocar em JavaScript aí dentro? Padrão. Eu padrão. Usar rodapé? Sim, sempre rodapé. Tá, então pega essa dica aí, põe o corte aí para nós, Cleto. Sempre usar que for aplicação em JavaScript, usar a opção rodapé. O outro ponto, a página da publicação. Quando abre aí, a gente tem algumas páginas, né? Todas as páginas, tem a home, produto, categoria, carrinho, checkout e finalização do pedido. Para quem não está entendendo o que é isso, é tipo as fases da sua loja, tá? A home é a principal, quando abre. A página do produto é quando você entra no produto, né? Tem as informações ali e tudo mais do produto. Então, essa é a página do produto. Depois, o que tem lá mais pra gente? Tem o checkout. Aí. Tem a categoria. Sim. Que é dentro da categoria. A página de carrinho. Isso, carrinho. O checkout, depois de finalizar a compra, a gente coloca o e-mail aqui. Esse aqui já é o checkout. E a página de finalização, onde você preenche todos os dados do cartão e confirma a compra. Página de finalização de pedido. É quando o seu pagamento já está pendente ou já foi aprovado. Aí lá a gente consegue mexer também. Caso eu queira fazer implementações na minha loja virtual, eu posso fazer individual em cada página dessa. Eu posso, por exemplo, colocar lá na página de finalização de pedido, você ganhou um cupom para a próxima compra, tipo escrito. Sim, exatamente. Uma informação assim. A gente pode até fazer essa funçãozinha aí também, né, agora, né? Como colocar uma tip de barra no site é interessante também. Ia ser legal. Tipo, o cara terminar a compra dele e ganhar um cupom, tipo, para a próxima compra, um negócio assim, acho que seria legal. Sim. Depois disso, de escolher aqui a página de publicação. No caso ali, a gente escolheu a home, né, a principal. Aí tem o tipo. Volta naquilo que a gente falou lá, HTML,
CSS e JavaScript, né? Pode abrir ali no tipo, Sim. acho que é isso. Só um ponto importante, a gente falou do PHP, tá? O PHP ele não é existente aqui porque ele é essa estrutura que a gente está mexendo nela. Então, é a parte de trás. A loja integrada vai te dar acesso a HTML, CSS e JavaScript. Então, aí você vai optar por qual é esse código que você gerou, no caso o JavaScript, e salvou, ele vai aparecer na loja. E essa Sim, atualização exatamente. é mais rápida, né? Às vezes nem precisa colocar no carrinho que ele já atualiza. Às vezes ele pega, às vezes não, mas por garantia é sempre bom a gente estar colocando o produto no carrinho que ele já atualiza na hora, caso não vá. Né? Então já é automático já a gente colocar um produto no carrinho. Fechou, cara. Salvou esse daí já? Sim, já salvei. Ele está aqui, a gente viu que funcionou. Eu vou apagar ele para a gente continuar mexendo na extensão. Então vou remover. Tá. Aí a mesma coisa aqui no editor de CSS. Eu posso apagar o conteúdo que está aqui. Salvar. E habilitar a minha extensão. Volto para home. Deixa eu ver se ele vai estar aparecendo 2 banners ainda. Se aparecer, eu tenho que colocar. Não, tá um só, já foi. Já atualizou automático. Então, a gente já tem a nossa primeira função aqui, né? Que é os banners no meio. Agora, digamos que eu quero colocar uma tipis bar. Onde você quer colocar tipis bar, Pierre? Onde a maioria dos clientes desejam colocar tipis bar. Uma informação. Deseja colocar o quê? Uma informação, lá no topo. Uma tarja lá em cima, acho que a galera usa bastante ali, tipo frete grátis ou cupom de desconto, bem-vindo, 10% primeira compra. Saca? Tipo no topo lá. Tá, beleza. Então, a gente pode aqui, ó, no botão direito, inspecionar. Então, a gente já sabe aqui, ó, a gente pode clicar aqui nessa tipis bar aqui, como exemplo, a gente pode usar ela própria como exemplo. A gente pode ver aqui, ó, que ela é a barra inicial. Ou a gente pode inserir aqui no nosso body, no nosso corpo do nosso site, já no início. Então, além de usar essa que já tem, eu posso inserir mais uma camada acima. Sim, então eu vou criar mais uma camada em cima. Lembrando que eu tenho que me referenciar. Então, a classe eu vou pegar aqui, ó, página inicial. Eu nem preciso, né? Eu posso, mas como a gente vai mexer com CSS também, é sempre bom mexer aqui na página inicial. Não, é o que aparece no site todo, né? Então, eu vou colocar só body mesmo. Então, quando a gente não mexe com o elemento, a gente passa, no caso, quando a gente não mexe com classe ou ID, a gente passa direto o nome do elemento. Por exemplo, se eu passar div aqui no meu CSS, eu quero mudar o fundo de uma div. Se eu não passar a classe nele, ele vai pegar todas essas divs aqui. Digamos assim, eu quero trocar o fundo aqui dessa div aqui. Se eu passar só assim div e abrir e dizer aqui, ó, que o background color igual a 000, ele vai trocar todas as divs do site e vai estar com fundo preto. Olha que bagunça ficou no site agora. Nossa, que... Vai ficar muito estranho. Então, a gente sempre tem que ter um seletor de classe, uma classe especificando aquele elemento em si. No caso, aquela div, né? Senão ele vai aplicar em geral. Ele vai aplicar em todos. Isso é um problema. Então, onde eu quero mexer no body. Como o body vai ser para todas as páginas, eu quero que essa tipis bar apareça, essa tarja, né, apareça em todas as páginas, eu posso me referenciar ela ao body direto, no caso o nome do seletor aqui, que é body. Então eu vou apagar esse aqui, que a gente não vai usar, a gente volta aqui para a parte de JavaScript. A mesma coisa, a gente abre aqui jogo da velha, a gente abre aqui parênteses, aspas duplas, a gente pode escrever aqui body, que é o corpo do site. Então eu quero que no body, que entra a mesma questão, aqui entra outra função, que entra o prepend e o append. O prepend, ele adiciona sempre no início. Então, eu quero, por exemplo, se eu escrever prepend, ele vai inserir sempre aqui no início de tudo. De tudo que está aqui, ele vai inserir logo abaixo. Por exemplo, aqui no lugar desse FB root. Então, se eu colocar append, ele vai inserir lá no final. Então, não tem por que eu colocar append, senão minha tipis bar vai aparecer aqui embaixo. E eu não quero que ela apareça aqui embaixo, eu quero que ela apareça lá em cima já para dar o destaque para o cliente. Então, a gente vai usar aqui, ó, o prepend. E a gente pode vir aqui, ó, na documentação do jQuery e escrever aqui também prepend. E aqui ele me diz que insira o conteúdo pelo parâmetro no início de cada elemento, no conjunto de elementos correspondentes.
Se a gente clicar aqui, ó, no Prepend, ele mostra uns exemplos de como está utilizando. Ele mostra o exemplo HTML, ele mostra aqui o Inner, o Prepend ele quer inserir um teste. E aqui também, se não me engano, aqui embaixo ele tem alguns exemplos de como ficaria na prática, né, dentro do site. Então a gente consegue ter uma noção aqui de qual. A gente pode até pegar esses códigos aqui para usar também, né? Para quem está começando, a gente pode pegar esse aqui, por exemplo, ó, Prepend, jogar aqui. Só que aqui eu tenho que trocar a classe, que é o body. E aqui, normalmente, para tarja, a gente coloca uma div. Então a gente pode colocar aqui, ó, mesmo esquema lá. Eu vou usar aqui, que fica mais simples para mim, a barra invertida. A barra não, a aspas invertida. Então eu coloco div, eu posso colocar uma classe, lembrando que se eu não colocar uma classe, ele vai pegar em todos do site, então vai ficar estranho. E aqui eu posso colocar uma classe aqui, sei lá, tarja topo. Então, eu posso fechar aqui, fechar essa div. E aqui eu posso colocar um texto. Fala um texto aí, PR. 10% de desconto na primeira compra. Bom. Cupom bem-vindo. Seja bem-vindo. Tá. Então, vou colocar assim por enquanto, depois a gente vai melhorando. Então, voltando aqui para a parte do CSS, eu tenho que criar essa classe aqui. Então, voltando para cá, dois enteres, ponto, jogo aqui, abro chaves e dou um enter. Então, se eu atualizar a página aqui, provavelmente ele vai aparecer aqui no topo para mim. Olha lá, apareceu aqui. Agora, de novo, eu inspeciono, clico aqui, e daqui eu começo a fazer a minha magia. Voltando, que é o background color. Para escolher a cor do fundo. Isso, a cor do fundo. Então, eu posso colocar aqui uma tipos bar preta e a cor do texto. Qual a cor do texto que eu quero? Color branco. Ah, o texto está muito pequeno. Como é que eu faço para trocar, no caso, o tamanho da fonte? Eu posso vir aqui, ó, alterar tamanho de fonte CSS. E aqui ele já traz para mim que... vamos ver isso aqui. Font size aqui, font size. E o tamanho em pixels. Então eu posso copiar essa função aqui, ó, font size, voltar para cá, clicar aqui, colar, dar um enter, e que eu posso colocar a quantidade de pixels que eu quiser. Ah, eu quero 20 pixels. Nossa, está muito grande. Então eu vou diminuir aqui, setinha para baixo ou setinha para cima. Como é que eu faço para centralizar isso? Como é que eu faço para centralizar? De novo, eu dou um clique aqui. Lembrando, como é que eu faço para centralizar o texto? Centralizar texto CSS. Aqui tem diversas opções também. Ele pode aqui, mostra aqui, ó, Text Align Center. Então, copio aqui, jogo aqui. Olha lá, centralizou o texto. Ele está muito grudado. Está muito grudado nas margens, nos cantos. Como é que eu faço? Aí que entra a questão de margem e padding. Margem é tudo que está fora. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma margem de 20 pixels, olha lá, ele me separou só fora. Mas eu não quero que ele me dê o espaçamento fora, eu quero que ele me dê o espaçamento dentro. Então, a propriedade não é essa. Então, aqui seria o padding. Eu posso colocar aqui 10 pixels. Ele já me dá, ele já separa para mim aqui. Então, a gente tem que entender o que é margem e padding. Margem, ele mexe no espaçamento fora e padding, ele mexe no espaçamento centro. Mas eu quero só mexer no padding, aí entra as propriedades do padding, né? Tem o left, right, top, bottom. Então, digamos que eu só queira mexer em cima aqui, né? Eu só quero que, não, por exemplo, eu quero que em cima ele fique colado e só tenha um espaçamento embaixo. Então, eu posso colocar aqui margem, eu posso colocar um traço aqui, ele já traz algumas propriedades. Eu posso colocar bottom, e aqui eu colocar a quantidade de espaço que eu quero em pixels, por exemplo, 20 pixels. Aí, aqui é padding, né? Esqueci. Padding. Aí ele dá um espaçamento aqui embaixo. Eu quero que ele fique só em cima. Aí eu posso colocar aqui, para top. Aí ele mete em cima. Eu quero que... Não gostei. Eu gostaria que ficasse em tudo. Então, só usar o padding aqui, que ele vai pegar na esquerda, direita e cima e baixo. Se você ver aqui, o padding, ele identifica como verde. Se você ver ele está verde. Se eu colocar margem, ele fica com o laranja, né? Aqui para mim está laranja, né? Não sei como é que tá aí para vocês. Aqui para mim está laranja.
Aham. Então ele identificou margem como laranja. Então a gente já consegue identificar, opa, tá com margem fora. Tá com essa bordinha aqui laranja, é porque é margem. Ah, tá com a verde, é porque é padding. Então Tá. a gente já consegue mexer. Então eu só quero o padding aqui. Então onde a gente está mexendo aqui embaixo, eu vou tirar daqui. Então vou colocar aqui, ó, padding 10 pixels. Ele já dá um espaçamento para mim legal. Ah, eu quero mexer, dá mais uma ideia aí. O que você acha que precisa mexer aqui? Cara, vamos diminuir a logo ali. Tá, não, vamos lá. Não, primeiro nessa parte aqui da tipos bar. Da parte de cima ali. Isso. Tá Dá bom? pra gente dar um destaque, tá com uma cor muito escura, vamos colocar uma cor diferente. O fundo? E tipo, Um vermelho isso. assim? Aí tá sangrando. Tá em destaque, não tem como o cara não ver, ó. 10% Sim. de desconto na primeira compra. Seja bem-vindo. Isso. Aí a gente isso. pode colocar também, ó, como, por exemplo, como alterar a espessura da fonte, CSS. Por exemplo, eu quero que a minha fonte está muito fina ali, eu quero que ele fique aqui, a gente vai trazer isso aqui para mim, ó, fonte weight, que mostra específico o peso da fonte, a gente quer mexer no peso da fonte. Então, por exemplo, a minha fonte aqui, ela está muito fina, eu quero que dê um pouquinho mais de destaque. Então, aqui ele trouxe para mim o fonte height, white, se pronuncia isso aqui. Então, a gente já tem umas propriedades padrões dele aqui, ó. Se a gente dá Enter, ele já tem umas propriedades padrões, se a gente for mexendo, ele vai alterando. Ou a gente pode especificar fez também. sentido. Isso, a gente vai descendo para baixo que vai vendo qual fica melhor. E já tem tudo aí dentro, é só você saber o primeiro caminho, né? Isso, só o primeiro caminho, daí você já consegue mexer. Aí aqui, ó, eu quero que esse aqui... 600 aqui já dá um destaque, mas a fonte ainda está muito estranha, porque essa, deixa eu ver qual fonte que está aqui. Se a gente pressionar aqui de novo, botar o mouse em cima, a gente consegue ver qual a fonte está na minha loja, que a gente dá para ver que está Arial. Ali no fonte, 15 pixels, Arial. Eu quero trocar a fonte da minha loja. Isso aí é outra questão depois que a gente mexe também, se for possível. Então a gente copia isso aqui, ó, joga aqui embaixo, copia, e joga aqui dentro do nosso target que a gente fez. A gente atualiza a página e vê se vai funcionar. Vai ficar da forma que a gente deixou. Aí, funcionou certinho, então a gente já tem uma barra aqui de desconto. Eu quero que esse texto aqui, seja bem-vindo, seja destacado. A gente pode colocar aqui, ó, a gente pode voltar aqui para o de novo. Como destacar um texto CSS, HTML. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu estou me referindo, não é destacar, seria... A gente quer deixar que ele fique com um pouquinho mais de destaque, né? Então a gente costuma utilizar... Mais em negrito. Isso, deixar em negrito. A gente pode até colocar aqui, ó, como deixar texto em negrito. HTML não, a gente está mexendo no CSS. Aqui, ó, font right bold. Mas aqui, se eu trocar o fonte... A gente mexeu aqui, né, no font height aqui. Mas eu quero que ele só pegue aqui nesse cupom. Então, a gente tem que criar um elemento para ele. Ou a gente pode colocar o elemento padrão, que ele já dá o destaque, que a gente é o B, ou a gente pode colocar o font height. O ideal é que a gente coloque um B aqui, que já fica mais simples. Coloca o B e joga o texto aqui dentro. A gente atualiza, agora ele vai ficar um pouquinho mais de destaque. Eu acho que vai pegar porque o texto está em caixa alta, né? Se eu tirar aqui, ó, a gente pode ver. Tá em caixa alta não, já está com Sim, mas dá para ver que tem um destaque ali. Sim, dá para ver. Que tem um destaque. E a mesma coisa, quero que esse texto aqui seja de uma outra cor. A gente se diferencia aqui também de novo. Pode copiar aqui, ó, joga embaixo, e o filho dele é o B. Se a gente colocar só o B aqui, a gente já sabe que vai pegar todos os Bs da loja, e não é isso que a gente quer. A gente só quer que pegue dentro dele, é aquele elemento ali. Aqui a gente pode colocar um color nele de preto. Não vai ficar legal, mas só para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Olha lá, ficou preto. Então, daqui a gente já tem a nossa segunda função, que é a função de tarja na loja. Como é que eu faço agora para trocar o banner? Voltando para cá para o mesmo esquema. A gente seleciona aqui, ó, o banner. A gente vê aqui que ele tem uma imagem. Na loja integrada, normalmente, o tamanho do banner é esse A aqui. Então, ele já tem uma própria classe aqui que a gente pode usar para sobrescrever ela. Então, por exemplo, o banner não, né? Aqui é a logo, perdão.
Então a gente vem aqui, ó, ele vai estar na imagem. A gente vai voltando, a gente volta aqui no A. Se você for da loja integral, né, provavelmente, a gente vem no A e a gente vai ver aqui, ó, que é logo A. Ele vai ter um height aqui, ó, que é uma altura de 112. Se a gente for descendo aqui para baixo, a gente vai ver aqui, diminuindo aqui, a gente vai ver que ele vai diminuindo o tamanho. Então, digamos que esse aqui seja o tamanho que eu quero. Já ficou muito estranho. E a Lamarre que acontece? Aí, digamos que seja 50 pixels. O que eu faço? Eu copio isso aqui, ó. Só clicar em cima, que ele copia. Ctrl-C. Não, que ele seleciona, eu dou Ctrl-C. Aqui eu dou Enter. Colo aqui, abre a chave sempre. E aqui eu copio isso aqui, esse height aqui que eu coloquei. Colo aqui e dou importante. Para sobrescrever o padrão que está aqui na loja. Lembrando que na loja integrada certas coisas a gente tem que sobrescrever, forçar. O que é exatamente esse importante? Porque eu vejo direto nos códigos. Então, ele sobrescreve o padrão. Por exemplo, se a gente tentar, se esse, digamos assim, na linha de código aqui, vamos pegar inspecionar aqui um pouco mais profundo aqui essa loja. Esperar carregar. Digamos aqui, ó, que ele tem 2 CSS. O primeiro vem o CSS da loja, digamos que esse aqui seja o CSS da loja. E esse aqui é o nosso que a gente está mexendo. Se ele vier depois, se a gente não colocar importante, tudo que tiver antes, por exemplo, se essa função aqui de altura tiver aqui em cima e a gente estiver tentando mexer aqui embaixo, ele não vai funcionar, porque o que vale é o que vem primeiro. Deu para entender? Deu, eu tô entendendo. Então, tô junto com você. O que vale é o que vem na frente. Então, se esse aqui carregar primeiro que esse, o que vale é esse. Então, se essa função aqui de altura estiver aqui em cima e onde eu estou salvando as minhas informações for aqui embaixo, ele não vai funcionar, a não ser que eu coloque esse importante. Porque eu estou sobrescrevendo aquilo que está lá. Eu estou dizendo, ó, tá, você tem essa propriedade aqui, mas a minha que está aqui é mais importante. Eu quero que a minha aqui seja mais importante, prevaleça em cima dessa. Top. Entendi, cara. Por isso que tem bastante isso daí nos códigos, né, cara? Sim. Aí eu salvei aqui, né? Atualizei a página e ele atualizou aqui para mim o tamanho da logo. Certinho. Ficou bem mais interessante. A loja já está começando a ficar interessante a loja. Esse é o início de você programar um tema do jeito que você quiser ali, né, cara? Sim. Tipo, desde a fase 0. Cara, mandar um abraço pro Rafael do Motocross Podcast, é um podcast que a gente apoia. O pessoal conectado ao motocross. Vocês estão vendo na tela aí essa loja exemplo que a gente está usando, tem um motocross nela, né? E grande abraço, Rafa, tamo junto sempre, meu irmão. Obrigado por tudo aí. E também pro Luiz, que trabalha com a gente ali. O Luiz manja um pouquinho de programação, quebra vários galhos pra gente ali. Com certeza tá pegando teus hacks. Amanhã ele já vai estar com essa extensão ali instalada. Eu posso até mandar um link aí para vocês, aí vocês conseguem usar no chat, enviar no chat aí pro pessoal, né? Pode até colocar na descrição também. Pode mandar ali. Aqui. Aí, só vir aqui e instalar. O meu já tem, né? Não vou remover, senão ele vai pagar todas as informações, mas só entrar no Chrome, o link vai estar na descrição aí ou no chat, clicar em instalar. Daí já você consegue fuçar alguma loja e tá inventando alguma coisa, né?